PDT conquista 311 prefeituras. Bolsonaro e Lula são os grandes derrotados dessas eleições municipais. Fala galera da Ciro Progressista, aqui estou eu novamente, Paulo Henrique Faria, para mais uma análise de conjuntura para vocês. Antes de começar a falar, inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito, dê like se gostou, dislike se você não aprovou, ative as notificações no sininho aí em cima para receber todos os vídeos, todas as notificações de postagens aqui no canal. Beleza? Bom, como não poderia ser diferente, eu vou falar sobre as eleições municipais, o primeiro turno que ocorreu no último domingo, dia 15 de novembro. Vocês devem ter acompanhado. O Centrão, o DEM, o PP, o PSD fizeram muitas prefeituras. O PSDB e o MDB, eles perderam muitas cidades, mas ainda tem um número substancial. O MDB mais 700, o PSDB mais de 500 cidades. Mas é fato que o Centrão, a política tradicional, os fisiológicos, eles ganharam força novamente, certo? E evidentemente, vou falar mais no final, os derrotados foram Lula e Bolsonaro. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê disso. Mas outra coisa que eu gostaria de destacar, como eu falei na chamada, é o PDT. Perdeu um pouco de prefeitura em relação a 2016, tinha 331, agora tem 311, mas manteve lugares importantes, cidades médias, cidades em vários estados. Ceará mesmo foram 66 prefeituras conquistadas, graças, lógico, ao excelente trabalho do deputado federal e presidente estadual do partido lá, o André Figueiredo, Ciro Gomes, Cid Gomes, Roberto Cláudio. E falando em Ceará, lá nós conseguimos colocar o Sarto em primeiro no segundo turno, e a tendência é que ele seja eleito, vai enfrentar o bolsonarista miliciano Capitão Wagner. Agora há pouco mesmo o PT finalmente aprovou apoio ao Sarto nesse segundo turno, a gente estava meio receoso que isso não acontecesse, mas eles apoiaram, o PCdoB também. Então a tendência é que lá no Sul, no Rio Grande do Sul, nós apoiemos também a Manuela Dávila, que também foi para o segundo turno. Vai ser difícil, muito difícil ela ganhar do Melo, do MDB, mas a gente vai apoiar. Teve muito fanático aí do PT e até do PSOL atacando o Ciro antes da hora, falando que ele não ia apoiar nem a Manuela Dávila, nem o Boulos. É mentira, ele já falou que irá sim apoiar. E o PDT também. Não adianta só o Ciro chegar e falar que vai apoiar. A gente tem que fazer essas costuras com as lideranças regionais, com a própria Juliana Brizola, que foi candidata no primeiro turno, com a presidência do partido lá no Rio Grande do Sul, com os nossos companheiros gaúchos. A mesma coisa em outros lugares, por exemplo, São Paulo. A gente está definindo ainda, deve sair nas próximas horas ou amanhã, essa definição. A gente deve apoiar sim o Guilherme Boulos do PSOL, que foi para o segundo turno contra o Covas. Tivemos algumas rusgas ali, mas lógico, vamos apoiar sim o Guilherme Boulos, que é uma jovem liderança da esquerda. O PT foi muito derrotado lá, muito, mas isso já era esperado. Lançaram um candidato muito fraco, foi o Gilmar Tato, que teve menos de 9% dos votos válidos na capital paulista. Mas enfim, a gente deve apoiar assim. O Guilherme Boulos também vai ser muito difícil, eu diria que é quase impossível, infelizmente, ele derrotar o Tucano, o Bruno Dória Covas, como o pessoal gosta de taxar. Mas a gente vai fazer esses gestos sim, E eu espero que o pessoal também retribua, apoiando o Sarto lá em Fortaleza e o Edivaldo Nogueira em Aracaju. O Edivaldo, que quase ganhou no primeiro turno, teve mais de 45% dos votos válidos. Ele vai para o segundo turno com a eleição praticamente ganha. Então cada apoio é muito importante nesse momento decisivo. O PT vai disputar 17 cidades nesse segundo turno, mas a tendência é perder a maioria. Lá em Recife mesmo, não tenho nada contra a Marília Reis, até acho um ótimo nome, mas nós vamos com o João Campos do PSB. Nós estamos juntos, a vice do João Campos, a Isabela Roldão, é do PDT. Então a tendência é o João Campos ser eleito lá em Recife, e o PT não fazer nenhuma capital. Também não faz Vitória, acho que o Kozer também não ganha lá, daquele bolsonarista. É uma pena.
sinceramente é uma pena. O antipetismo ainda é muito forte, né? E provavelmente vai fazer com que o Guilherme Boulos, a Manuela Dávila, o Kozer e até mesmo o Antônio Gomide, aqui em Anápolis, que é a terceira maior cidade de Goiás, percam. Né? Não é por eles, porque eles são bons políticos, mas sim pelo apoio, né, e pelo que eles representam. Né? O antipetismo ainda é muito exacerbado aqui no nosso Brasil. Uma parte do PT já entendeu isso, né, mas infelizmente a direção, a cúpula do partido ainda não, eles não querem admitir, e ainda ficam instigando ataques a ex-aliados e possíveis companheiros de segundo turno. Né. Vez ou outra eles atacam o Ciro, atacaram a Marta Rocha nessa reta final, né. Lá no Rio de Janeiro mesmo, todo mundo sabia que o voto útil era na Marta Rocha. O que aconteceu? Forçaram a barra com a Benedita, dividiu-se os votos. A Marta ficou em terceiro com 11,6 e a Benedita com 11,1, entendeu? Algo assim. Ou seja, votação quase igual. Se tivesse unido, com certeza estaríamos no segundo turno enfrentando o Eduardo Paes. Não é? Passou o Crivella. Estou falando em impugnação dele, sinceramente eu acho muito difícil. Muito difícil que isso aconteça. E é isso, o Eduardo Paes deve ser eleito, né? E eu concordo, a gente tem que ser neutro, porque o Eduardo Paes atacou e muito a Marta. Jogou um jogo muito baixo, né? Com fake news, com ataques diários, com ataques por terceiros, pela grande mídia, pela mídia alternativa, pela internet. Então a gente não pode apoiar ele. Agora, diferente do caso de Porto Alegre com a Manuela Dávila, em São Paulo com Boulos, não é? Mas é isso, o PDT, como eu falei, deve eleger aí 2 capitais, né, o Sarto em Fortaleza, o Edivaldo em Aracaju, vai disputar em outras 2 cidades médias também, provavelmente ganhe, e vai saltar aí para 315 prefeituras conquistadas. O partido de esquerda que mais conquistou prefeituras, né, o PSB em segundo e o PT em terceiro. Muita gente levanta a bola do PSOL, superestima o PSOL, mas o PSOL só fez 3 prefeituras, só deve ganhar mais uma, que é o Edmilson lá em Belém. O Boulos dificilmente vai vencer em São Paulo. Né? Reconheço sim que o PSOL tem um certo protagonismo na eleição de vereadores, aumentou muito, sobretudo lá no Rio de Janeiro, mas a nível nacional ainda é um partido pequeno, Então assim, eu fico meio estressado quando a grande mídia e a mídia alternativa fica forçando a barra com o PSOL, de que ele é a nova esquerda, que ele vai tomar a hegemonia do PT na esquerda. Gente, pelo amor de Deus, vamos baixar a bola, né? Primeiro o PSOL faz grandes prefeituras, chega ao Senado, faz um governador, né, tem ali seus 10, 12% de votos a presidente, aí depois sim a gente pode discutir se o PSOL realmente chegou nesse patamar que estão vendendo. Por enquanto ainda não, por enquanto a Realpolitik mostra que o PT ainda tem força, apesar das grandes derrotas, e logo depois PDT e PSB. Como eu falei para vocês em vídeos anteriores, essa dobradinha está fazendo frutos, né? Eu gostaria de destacar também, lá em Curitiba, o Goura ficou em segundo lugar, com mais de 13% dos votos válidos, deputado estadual. Com certeza ele deve ir para a Câmara Federal em 2022 e vai ser eleito com votação expressiva. A mesma coisa a Juliana Brizola lá em Porto Alegre, ela também é deputada estadual, deve ser eleita federal se quiser. A Marta Rocha, que eu citei agora há pouco, federal ela já está eleita, ela também é deputada estadual no Rio. Federal ela vai ser eleita com votação expressiva e deve levar 1 ou 2 com ela. Talvez, se ela quiser dar um passo um pouco maior, ela pode tentar o Senado em 22. Ou seja, ela se cacifou. Os grandes nomes do nosso partido, se não foi para o segundo turno ou venceu a eleição, com certeza se cacifou para algo mais daqui 2 anos. E, evidentemente, trouxe capilaridade para o Ciro. Lá no Maranhão, o Everton Rocha, nosso senador, ele foi vencedor, ele fez grandes prefeituras lá, né? O terceiro lugar também foi apoiado por ele. Tem mais força que o Dino, que é o atual governador de lá, para vocês terem uma ideia. Então, assim, o PDT ganhou musculatura, ganhou capilaridade, o PSB também deve fazer algumas capitais, vim junto conosco. Né? E a tendência é o Ciro Gomes chegar ainda mais forte em 2022. Bom, para fechar o vídeo de hoje, lógico, eu vou falar sobre os grandes derrotados dessa eleição. É muito claro que o bolsonarismo, Bolsonaro, o lulismo, lulopetismo, Lula, foram os grandes perdedores desse pleito municipal de 2020. Por quê? O PT não fez nenhuma grande cidade,
foi para um ou outro segundo turno de capital e não deve ganhar lá, né, e ainda tendo como vice vai atrapalhar a eleição, né, de alguns bons nomes, como é o caso da Manuela Dávila lá em Porto Alegre. O vice dela é do PT, né, o antipetismo ainda é muito forte, e isso é muito claro. Aqui em Goiânia mesmo, a minha cidade, o PT, que não tinha nenhum vereador, só fez um nome, que é o Mauro Rubem, que é ex-deputado estadual, para vocês terem ideia. Nós do PDT mantivemos a nossa cadeira, né, mas assim, nós não estamos queimados como o PT está. Não estamos. E outra coisa importante é o bolsonarismo, né? Todo grande candidato de grandes cidades ou capitais que o Bolsonaro apoiou se deu mal. Ou quase todos, né? Para não falar todo mundo, né? Mas e a tendência é que esses candidatos percam no segundo turno, como é o caso do Crivella, lá no Rio de Janeiro. Todo mundo sabe que ele vai perder por Eduardo Paes, e de lavada. O capitão Wagner, que está desesperado, atacando todo mundo lá no Ceará, atacando o Ciro, o Camilo, o Cid, e lógico o Roberto Cláudio, que é o atual prefeito, ele vai perder. A rejeição dele é maior, né? E ele está atrelado ao Bolsonaro. Quero ver se ele vai ter coragem de manter, né, essa figura atrelada ao Bolsonaro, porque lá em Fortaleza a rejeição do Bolsonaro não para de aumentar. Ela já é muito alta e ela não para de crescer. Não é? Mas assim, o bolsonarismo, ele perdeu muita força, muita força. O Bolsonaro não está em nenhum partido para chamar de seu, não é? E os partidos que se aliaram a ele também perderam em muito, né? O Centrão não adianta, o Centrão está alugado, né? E a tendência é em 2022 eles apoiarem algum outro nome aí do mainstream, que deve ser Dória, Moro, Huck, enfim. Eles não vão continuar com o Bolsonaro, isso é muito claro para mim, e acho para vocês também que acompanham política. Mas o Bolsonaro é isso. O Bolsonaro, o máximo que ele fez foi uma ou outra live, ele mequetrefe, atacando alguns adversários e levantando a bola para outros. O próprio filho, né, teve menos da metade da votação na última eleição, um pouco mais de 70 mil votos, perdeu para o Tarcísio do PSOL. Não é? Então, assim, é sintomático essas derrotas do Bolsonaro e do Lula. Não é? Eu espero que em 2022 o Brasil supere essa polarização. Não é? Imagina o segundo turno entre Ciro Gomes e o Dória, por exemplo. Vai ser algo parecido com o que está acontecendo em São Paulo, né? Muita gente elogiou até a retomada dos debates ontem, teve lá na CNN Brasil, entre o Boulos e o Covas. Por que não? Né? Mais que o Dória seja um sacana ou farsante, mas seria muito interessante essa disputa. E lógico que a gente consiga chegar lá, que a gente consiga vencer. Certo? Mas para isso a gente tem que fortalecer essa reta final. Né? Vamos sim apoiar, gente. Eu sei que é difícil às vezes apoiar o PSOL e até o PT, mas em alguns lugares a gente precisa sim se posicionar. Não é? Então eu mesmo vou fortalecer isso. Eu já postei no meu Twitter, no Facebook. Se eu votasse em Porto Alegre, Manuela Dávila. Se eu votasse em São Paulo, Boulos. Não é? Vamos enfrentar o MDB, vamos enfrentar o PSDB, vamos enfrentar essa direita reacionária. Lá em Fortaleza, mais do que nunca, é 12, é Sarto. Em Aracaju, a gente tem que manter o ótimo trabalho do prefeito Edivaldo Nogueira. Não é? Então é isso. Vamos acompanhar aí essa reta final. Daqui 3 semanas eu volto a gravar para vocês. Não vou gravar daqui 2 semanas porque eu vou viajar, né? Mas com certeza eu vou falar sobre esses resultados finais desse segundo turno. Não é? E um balanço geral desse terrível e difícil ano de 2020. Não é? Então é isso, galera. Em breve a gente deve fazer uma última live também do ano. Estamos tentando aí trazer o ótimo deputado André Figueiredo para falar conosco. Inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito. Dê like se gostou, dislike se não gostou. Comente todos os itens que eu trouxe para vocês nesse vídeo de hoje. É isso, um abraço e até a próxima.